Olá, me chamo Raine Lopes Fernandes, sou orientada pela professora doutora Cláudia de Oliveira Cunha, no Departamento de Química da UFPB, no programa PIVIC. O trabalho é intitulado Diagnóstico Ambiental em Biomas Costeiros a partir da presença de resíduo sólido, sendo o plano de trabalho intitulado Ocorrências e Características de Microplásticos na Barra de Gramame. O projeto está vinculado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14, Vida na Água. Apesar da sua presença nos oceanos ser de conhecimento desde 1970, só em 2004 que o termo microplástico foi empregado pela primeira vez pelo pesquisador Richard Thompson. Esse termo ele foi mencionado para a definição de partículas que possuem tamanho microscópio. A definição microscópica mais aceita é como sendo partículas de dimensões que não ultrapassem 5 milímetros. Na figura 1, a gente pode observar algumas definições de microplásticos associadas ao seu tamanho. Então, tendo-se conhecimento disso, os microplásticos eles podem ser divididos em primários e secundários, onde os primários são aqueles que já são produzidos com um propósito específico e em tamanho microscópio, como por exemplo os pellets, que são esferas utilizadas como matérias-primas para a produção de outros plásticos maiores. Já os secundários são através da fragmentação dos plásticos de tamanhos maiores, pelos processos de fotodegradação, biodegradação e degradação térmica. Os microplásticos presentes nas praias eles podem causar inúmeros impactos à biota marinha, dentre eles a ingestão acidental, que podem resultar em problemas na reprodução ou chegando até mesmo à morte desses animais. Então, assim, torna-se muito importante avaliar a problemática da poluição causada pelos plásticos, pois assim será possível estimar os potenciais riscos ecológicos gerados por microplásticos provenientes de atividades realizadas pelo homem. Então, nossos objetivos é realizar a coleta em amostra de sedimento de areia da praia da Barra de Gramame e avaliar a presença de microplástico qualitativamente por tipo de material, tamanho, formato e coloração de itens e possíveis fontes. Procedimentos metodológicos, a área de estudo. O local de estudo selecionado para a realização desse trabalho foi a Barra de Gramame, que fica na zona rural do município do Conde, litoral sul da Paraíba. Então, foram selecionados 3 pontos, onde o ponto 1, como a gente pode observar aqui na imagem, é a Barra de Gramame Norte, que fica localizada no trecho da praia da Barra de Gramame. O ponto 2, que é a foz do rio Gramame, que é o encontro aqui do rio com o mar. E o ponto 3, que é a Barra de Gramame Sul, que é o rio Gramame. Então, como foi realizada a amostragem? Previamente, fizemos uma visita de campo à Barra de Gramame no mês de novembro de 2020, para assim a gente selecionar os 3 pontos que iríamos coletar as amostras, a partir das características morfodinâmicas, níveis de urbanização e importância ecológicas distintas. Então, as coletas foram realizadas nos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021. Então, nos 3 pontos de coleta, como eu expliquei anteriormente, com o uso de um quadrante de 1 metro quadrado, como vocês podem ver na imagem, foi demarcado com uma trena e foi retirado, com o auxílio de uma pá, os 2 primeiros centímetros de areia. Em seguida, essas amostras elas foram colocadas em baldes plásticos e identificadas de acordo com seu ponto. Então, após essas amostras serem coletadas, elas foram armazenadas em sacos Ziploc e enumeradas de acordo com a saída do material do amostrador. Então, como a gente pode ver aqui, o A1 é o que sai primeiro, né, do sedimento, que é o fundo, que fica no fundo do sedimento. O A2, que é a parte intermediária. E o A3, que é o que sai por último, que é o que está na superfície do sedimento. Então, o preparo da amostra foi realizado um processo de pesagem de cada amostra, onde utilizou-se uma balança digital e, em seguida, os microplásticos eles foram separados por diferença de densidade, ou seja, por flotação. Então, nós optamos por utilizar a água do mar por ser mais viável economicamente. Como a solução tem a densidade maior do que a dos microplásticos, mas inferior à do sedimento, os microplásticos flutuam para a superfície. Então, por isso que a gente decidiu utilizar esse tipo de separação. Então, em recipientes separados, as amostras foram colocadas e identificadas de acordo com o ponto que foi coletado. Então, após a pesagem, foi adicionada a quantidade de água necessária para a quantidade de amostra pesada. E com um bastão de vidro, as amostras foram agitadas durante 4 minutos. E em seguida, elas foram cobertas por papel alumínio para ser evitada a contaminação externa. E deixadas por aproximadamente 24 horas de repouso, exatamente para ocorrer uma melhor separação dos microplásticos da areia. Em seguida, o sobrenadante ele foi filtrado, como mostra na figura 6 aqui, todo o processo da configuração experimental desse aparelho de filtração. Então, esse processo ele foi repetido 3 vezes para assegurar uma maior eficiência na extração dos microplásticos.
porque dessa forma são obtidos aproximadamente 80% dos microplásticos que estejam presentes na amostra. A caracterização física ela foi realizada através do uso de um microscópio digital LED sem fio portátil. A separação dos microplásticos de outros itens visíveis foi realizada manualmente, sendo sua medição realizada com uma régua de calibração de micrômetro de microscópio, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Essa é a régua. Então, após realizada essa separação, os microplásticos de cada respectiva amostra foram colocados em frascos identificados, como a gente pode também observar nessa imagem. Resultados de discussão. No mês de dezembro, foi possível visualizar a presença de microplástico no ponto 2, na foz do rio Gramame. Já em janeiro, foi encontrado microplástico tanto no ponto 2, que é a foz do rio Gramame, como também no ponto 3, que é o rio Gramame. Aqui no ponto 2 foi encontrado um fragmento que visualmente pode ser identificado como uma rede de pesca, medindo 4,5 milímetros. Então essa área é um local de alto índice pesqueiro e de moradia de pescadores. Já no último mês de coleta, que foi em fevereiro de 2021, foi encontrada uma maior quantidade de microplásticos. Então foram observados corpos estranhos que se assemelham a fibras sintéticas na amostra de areia dos pontos 1 e 2, como a gente pode observar aqui. Já nas amostras de sedimento dos pontos 2 e 3, foram encontrados microplásticos nos tamanhos de 0,6 milímetros e de 4,8 milímetros. Assim sendo, a gente pode observar que a quantidade de microplástico encontrado na área de estudo selecionada foram maiores nos pontos 2 e 3, portanto se faz muito necessário uma maior investigação de contaminação do ecossistema de água doce e sua biota. Houveram algumas adaptações no plano de trabalho, toda a comunidade científica acabou sofrendo muito com as dificuldades que surgiram durante a pandemia, então o projeto passou por algumas dificuldades para a realização das análises analíticas previstas no plano de trabalho original, sendo necessárias algumas adaptações. Então a gente realizou algumas reuniões semanais na plataforma do Google Meet, e nessas reuniões o aluno Kelvin Costa nos auxiliou com seu conhecimento sobre amostragem e também fez um treinamento para o manuseio do programa Origin Pro 8.5. Além disso, também participei de eventos, cursos e defesas, me aprofundando mais acerca do tema. Portanto, a partir dos resultados apresentados, foi possível verificar microplásticos nos 3 pontos estudados. E também pôde-se evidenciar a problemática desses detritos plásticos no sedimento e areia dos 3 pontos escolhidos na Barra de Gramame. Tendo em vista que para esse problema não existem respostas simples, e mostra o quanto se faz necessário um aprofundamento acerca do tema e da complexibilidade do ambiente marinho e da morfodinâmica das praias. Meus agradecimentos à Propesc, ao UFPB, ao CNPq, ao Departamento de Química, ao Laboratório de Estudos em Química Ambiental e à minha orientadora, a professora Cláudia Oliveira Cunha, e a 2 colegas que trabalham comigo lá no laboratório, a Jaqueline e o Kelvin.